E aí, pessoal, bem-vindos então a mais uma aula de Eletrônica Digital 2. O tema dessa aula é projeto de circuitos sequenciais. Até o momento, então, a gente viu qual a diferença de um circuito combinacional e um sequencial. Apresentei para vocês os elementos básicos de memória que tem na eletrônica digital, que são os LEDs e os flip-flops, para poder constituir um circuito sequencial. Nessa aula, a gente vai ver como projetar circuitos sequenciais. Bom, por que ter essa aula de projetos de circuitos sequenciais? A ideia é que, para sistemas simples, tem poucos elementos lógicos, é trivial pensar em um circuito sequencial que soluciona um problema, pensando, ó, bom, vou botar aqui um flip-flop, um LED, botar uma partezinha combinacional e isso aqui soluciona o problema que eu quero. Por exemplo, aquele circuito que a gente fez para eliminar ruídos de trepidação do botão é um exemplo de circuito sequencial simples, tá? Porém, à medida que a complexidade do problema aumenta, vai se tornando necessário o uso de abstrações e modelos, ou seja, abstrair o meu problema, abstrair a solução, então não pensar diretamente em componentes lógicos, mas pensar em como que o meu sistema vai se comportar para solucionar aquele problema, o que ele vai receber e o que ele tem que colocar na saída dele. E para isso a gente vai utilizar então alguns modelos já conhecidos para poder abstrair e depois desse modelo a gente conseguir derivar o nosso circuito sequencial. Além disso, é interessante ter ferramentas que dão suporte automático a determinadas tarefas. Tá? Então a gente vai ver algumas ferramentas e as ferramentas tornam-se necessárias, pois facilitam a nossa vida como projetistas para não fazer tudo de forma manual. Bom, as etapas no desenvolvimento de um circuito sequencial seguem a seguinte sequência. Primeiro, a gente tem que ter a ideia de solução do nosso problema. Então, a gente vai ter um problema e a gente tem que solucionar. Então, a ideia é ter uma ideia da solução. Em seguida, a gente tem que descrever textualmente como a gente pensa em solucionar esse problema e de forma abstrata. Então, a gente vai pensar na forma de diagrama de bloco, em caixinhas. Pensar, bom, meu sistema ele vai receber essa caixinha, e essa caixinha recebe tais valores e tem que me retornar tais valores, tá? E essa caixinha está ligada a outras caixinhas, e a partir dessas caixinhas é que a gente vai ficar criando modelos do comportamento do sistema. Depois que a gente cria o modelo do comportamento do sistema, a gente cria o diagrama de estados, porque o modelo que a gente vai utilizar vai ser baseado em máquinas de estados. A gente já vai ver o que é isso. Então, a gente vai criar um diagrama que mostra o comportamento do sistema. E a partir desse diagrama e dessa descrição abstrata do sistema, a gente consegue tirar o circuito lógico que implementa ele. A gente diz que é a síntese do circuito lógico. Então, para apresentar todas essas etapas, a aula é dividida da seguinte forma. Eu vou começar apresentando para vocês como fazer uma descrição abstrata de um sistema, vou utilizar um estudo de caso. Depois eu vou apresentar o conceito de máquinas de estados, que é o modelo que a gente vai utilizar para abstrair o comportamento do nosso sistema. E esse modelo pode ser tanto máquinas de Moore ou máquinas de Mealy. Daí eu vou apresentar cada um deles em cima do nosso problema que a gente criou, que eu vou apresentar inicialmente. Por fim, eu vou apresentar as principais diferenças, por que escolher Moore, por que escolher Mealy, e uma tarefa final para vocês fazerem. Então, começar a falar sobre descrição abstrata do sistema. Então, uma maneira bastante usual de descrever um sistema é por meio de um diagrama de blocos. Por exemplo, aqui tem um sistema e a parte principal desse sistema é o circuito sequencial. É esse cara que a gente vai projetar, tá? Então, a ideia é que a gente projete esse cara aqui. Só que o circuito sequencial ele não vai estar sozinho no mundo, né? Ele vai estar interagindo com o meio físico. E para ele interagir com o meio físico, ele precisa de
alguns dispositivos, por exemplo, um teclado, onde eu vou pressionar um botão, né, um teclado matricial, por causa que ele tem linhas e colunas, então eu vou apertar um botão, por exemplo, e enviar a informação de qual botão eu apertei por meio da entrada dele. Um sensor de temperatura com conversor analógico digital. Posso ter outros sensores, posso ter outros tipos de dispositivos de entrada, posso ter um display para mostrar os resultados, posso controlar um motor através de um driver de motor, né, que é um cara que é a parte de potência, controla o motor de fato e é controlado pelo circuito sequencial. Então, o meu problema ele pode ser constituído de diversas formas, né? O meu dispositivo que eu queira prototipar, ele pode ter diversas formas, tá? Mas a ideia é que quando a gente utiliza circuitos sequenciais, a gente vai ter uma parte que é o circuito sequencial que controla todas essas partes do meu sistema. A gente chama também essa parte, circuito sequencial, que controla todas as partes do sistema, de bloco de controle, tá? Então, é um nome também usualmente denominado para a parte do circuito sequencial de um sistema digital. Então, bloco de controle, se vocês ouvirem falar, é semelhante a circuito sequencial, tem um significado semelhante, tá? Então, a gente pode chamar essa parte do circuito sequencial de bloco de controle sem problema nenhum. Também é normal a gente indicar quantos bits tem o barramento, tá? Então, quer dizer, um bloco está ligado no outro por meio de uma ou mais linhas, né, de bits. Ou seja, esse teclado matricial aqui, se a gente indica dessa forma aqui, bota um 6, quer dizer que tem 6 bits saindo desse teclado matricial de forma paralela e entrando de forma paralela no bloco de controle. É como se eu tivesse colocado 6 fiozinhos um no lado do outro, mas essa é uma representação mais enxuta, né? Mais curta, para a gente não ficar enchendo de fio o nosso desenho, o nosso diagrama. Tá? É um jeito. Em geral, quando a gente não coloca essa indicação, né? A gente diz que aqui só está saindo um bit, só está entrando um bit, por exemplo, ou no caso aqui do sensor de temperatura, só está entrando uma linha elétrica, né, que no caso é o valor de tensão, e aqui está sendo convertido em 4 bits em paralelo, né? Então essas linhas elas podem ser fios, podem ser trilhas de uma placa de circuito impresso, depende de como eu vou implementar isso aqui fisicamente. Para apresentar como a gente pode escrever um sistema de forma abstrata, por meio de um diagrama de blocos, vamos considerar o seguinte problema. Quando o usuário mantém um botão pressionado por 2 segundos ou mais, a gente quer que o motor seja acionado. Da onde vem esse problema? Bom, pode ter vindo de diversas formas. Pode ser um cliente que queira solucionar um problema de automação, seja lá o que for, é um problema aqui que foi dado dessa forma. E a ideia é que nós, como projetistas do circuito sequencial, a gente deva fazer o circuito sequencial que resolva esse problema. Bom, então, quando o usuário pressionar por 2 segundos ou mais o botão, o motor vai ser acionado. Esse meu circuito sequencial, ele vai estar ligado a um controlador do motor, que é um dispositivo acionado pelo nível lógico 1. Por exemplo, 5 volts, né? Dependendo da tecnologia que eu vou estar utilizando. Então, eu não vou poder usar o meu circuito sequencial diretamente no motor, porque geralmente o meu circuito sequencial é um dispositivo, ele é feito de portas lógicas de uma tecnologia, por exemplo, TTL, CMOS, que tem pouca corrente, fornece pouca corrente e não aguentaria, né? Não poderia dar potência suficiente para o motor, por exemplo, o motor do problema, né? Então, o motor do problema ele vai ser controlado por um controlador que ele vai receber um nível lógico, que ele vai ser controlado então por um circuito digital, que trabalha com pouca corrente, mas o controlador ele joga na saída dele bastante corrente para acionar o motor, tá? E a ideia é que o motor deve desligar instantaneamente quando o botão não pressionado. Então, quer dizer que o usuário apertou 2 segundos o botão, 2 segundos ou mais, o motor vai ligar. No momento que o usuário tirou o dedo do botão, o motor deve desligar na hora. Então, uma solução, né, uma ideia para a solução para esse problema pode ser apresentado por esse diagrama de blocos.
Então, vamos supor que o diagrama de blocos, né, já que dada a descrição do problema, a gente criou um diagrama de blocos bem simples, né? E a partir disso a gente vai elaborando. Então, tem um botão. O botão ele vai acionar o bloco de controle, que é o meu circuito sequencial. Meu circuito sequencial, os instantes onde que as coisas vão ocorrer nele vão ser controlados por um sinal de clock. E a partir disso, ele vai controlar o controlador ou o driver do motor, que é o cara que vai, de fato, acionar ou desligar o motor. Então, quando eu colocar o nível lógico 1, o driver de motor liga o motor. Quando eu colocar o nível lógico 0 aqui, o driver de motor desliga o motor. Bom, esse botão aqui, na prática, ele pode ser implementado como um circuitinho simples, né? Ligado em pull-down. Então, um lado dele está ligado na tensão positiva, no nível lógico 1, que é o lado que está geralmente desconectado. E o outro lado que está geralmente conectado está ligado ao pull-down, que está ligado ao 0 volts, né? Então, quando eu não estou pressionando o botão, ou quando eu não fecho a chave aqui, né? Sai o nível lógico 0. Quando eu pressionar a chave, sai o nível lógico 1. Ele ignora esse 0 por causa do resistor de pull-down. Agora, a pergunta é a seguinte: como rastrear a passagem de 2 segundos? Isso, em circuito combinacional, é uma coisa que não tem como ser feita, né? Então, como é que a gente faria, a partir simplesmente de um bloco combinacional, rastrear quanto tempo o usuário ficou pressionando o botão? Mas isso é possível no circuito sequencial, graças ao nosso sinal de clock aqui. Então, a ideia é o seguinte: vamos entender como é que a gente pode fazer isso. Vamos considerar um tempo zero, o tempo em que o usuário vai pressionar o botão e ele não pressionou ainda. Nesse tempo zero, a entrada aqui do bloco de controle é zero, por causa que está no pull down, e a saída vai ser zero por causa disso. No momento que eu fechei a chave, que eu apertei a chave, ficou o nível lógico 1. Certo, ficou o nível lógico 1, mas isso aqui não é um circuito combinacional, é sequencial. Num circuito combinacional, esse 1 resultaria numa mudança instantânea, por exemplo, na saída. Ou pelo menos uma mudança que vai aparecer na saída depois do atraso de propagação da parte combinacional aqui, das portas lógicas da parte combinacional. Mas no meu circuito aqui sequencial, quando eu apertar, o que vai definir a saída vai ser quanto tempo esse 1 vai estar aqui na entrada. Tá? E esse tempo vai ser rastreado por meio do sinal de clock. Então, vamos definir então um sinal de clock, por exemplo, que tem um período de 1 segundo, tá? Então, quer dizer que ele fica a borda de subida, duas bordas de subida, né? Uma aqui, depois o início da próxima, vai demorar 1 segundo para ocorrer, tá? Então, o meu sinal de clock ele tem um período de 1 segundo, então ele é de 1 Hz. Então, vamos supor que esse meu sinal, eu passei esse sinal de clock aqui e está pressionado aqui, né? Então, no tempo zero, eu pressionei o botão, ficou 1, e o sinal de clock apareceu aqui e passou um período do sinal de clock. A ideia é que, bom, se a gente sabe que passou um segundo por causa do período do sinal de clock, a gente pode, dentro do bloco de controle, salvar o início da contagem. A gente pode saber que passou 1 segundo. Tá? Então, quando passar o ciclo do clock, sabemos que passou 1 segundo, e isso aqui dentro do bloco de controle tem como saber, por causa que o circuito de memória aqui, ele tem essa capacidade, a gente já vai ver como a gente vai fazer isso mais adiante, certo? Mas a ideia é que passou 1 segundo aqui, a gente consegue rastrear e salvar aqui no bloco de controle. O salvamento é feito por meio de um estado do circuito sequencial. Então, o circuito sequencial ele é formado por estados. Então, a cada momento ele vai estar em um estado específico, né, no tempo. E quando passou 1 segundo aqui e eu apliquei no nível lógico 1, a gente diz que o bloco de controle ficou em um estado. O estado que ele sabe que passou 1 segundo que o usuário apertou o botão. Daí vamos supor que passou outro ciclo do clock. Então, passou 2 segundos.
Então, na entrada do segundo ciclo, sabemos que passou mais 1 segundo. E o novo estado do sistema vai ser atualizado. Então, agora ele está num estado que ele sabe que passou 2 segundos. Tá? Ou pelo menos, quando ele entrou aqui, ele sabe que quando terminar esse ciclo de clock, passou 2 segundos. A partir do terceiro ciclo de clock, a gente sabe que passou com certeza 2 segundos, né? Passou 1 segundo aqui e passou mais 1 segundo aqui. Então, no início desse terceiro ciclo de clock, o sistema sabe que passou 2 segundos. Então, o sistema entra num estado em que ele seta a saída para o nível lógico 1. Tá? Então, ele sabe que quando entrar no terceiro ciclo do clock, quer dizer que passou 2 segundos. Então, ele vai setar esse nível lógico na saída e vai acionar o motor, tá? Então, é assim que ele vai rastrear o tempo. Cada vez que passar um período do clock, ele vai salvar o estado dele, né? Um estado dele que corresponde a qual o tempo que já passou a partir que o usuário apertou o botão. E, a partir disso, ele vai tomar uma decisão, né? Ele vai mudar de estado até o ponto que, quando passar 2 segundos, 2 ciclos de clock, a saída é nível lógico 1. Certo? E daí, naquele problema, se o nível lógico for 0, se o usuário apertar, tirar o dedo do botão ali na entrada, o nível lógico da saída vai ser 0, tá? E retoma, se ele apertar de novo o botão e passar 2 segundos, ele coloca o nível lógico na saída de novo. Bom, com isso a gente pode definir o comportamento do nosso circuito sequencial. Então, o nosso circuito sequencial tem a seguinte característica. Ele vai indicar a ocorrência da sequência 1, 1, 1 na entrada que a gente vai chamar de M. Por que a sequência 1, 1, 1? Porque ele indica a passagem de 2 segundos quando chega o terceiro bit, né? O terceiro bit é indicado, por exemplo, no terceiro ciclo de clock. Como é que ele diferencia os bits na entrada, né? Quantos bits foram colocados na entrada? Ele identifica pela passagem do clock. Então, mesmo mantendo 1 na entrada, ele vai diferenciar como sendo 3 bits diferentes se passaram 3 ciclos de clock, tá? Então, no terceiro bit, ou seja, no início do terceiro ciclo de clock, ele já entendeu que passou 2 segundos. E nesse caso, a saída S, que a gente vai chamar de S, vai ter o valor lógico 1 na saída. Então, esse 2 subscrito é só para indicar que é binário. O circuito ele deve manter esse valor na saída enquanto a entrada M for diferente de 0. Ou seja, se em qualquer momento o usuário deixar de pressionar o botão e a entrada for 0, a saída vai ser 0. Tá? Então, a gente definiu que o clock vai ter uma frequência de 1 Hz para funcionar do jeito que a gente quer. Bom, a partir disso, agora a gente definiu como é que é o comportamento do nosso sistema de forma abstrata. Está na hora de definir um modelo para poder sintetizar o nosso circuito sequencial. E o modelo que a gente vai utilizar é o modelo de máquinas de estados, tá? E eu vou agora apresentar para vocês o que é essa ideia de máquinas de estados. Como a gente já viu até o momento, um circuito sequencial síncrono, ele consiste em um circuito combinacional e uma parte de memória formada por elementos de armazenamento, que vão ser flex e flip-flops. A gente não viu ainda como colocar isso, né? Um circuito mais complexo, mas a gente já vai ver com esse exemplo. O funcionamento do projeto de circuitos sequenciais ele pode ser representado por meio de uma máquina de estados, ou máquina de estados finitos, né? Como alguns falam, mas é mais fácil ficar falando máquina de estados. Que é do inglês, quer dizer Finite State Machine, que a gente vai utilizar a sigla, então, que é conhecida do inglês, que é FSM. Então, a máquina de estado é um jeito de a gente modelar o nosso circuito sequencial a partir da solução do problema que a gente pensou de forma abstrata. Então, basicamente, uma máquina de estados consiste em um conjunto de estados. Então, eu falei para vocês lá no exemplo do problema que o meu bloco de controle, o meu circuito sequencial, ele vai ter estados a cada momento. A cada ciclo de clock ele vai estar assumindo um estado para saber quanto tempo passou, o que foi colocado nas entradas até aquele momento. Então, isso é chamado estado do sistema e vai estar armazenado nos elementos de memória do circuito sequencial.
Então, o circuito sequencial, a parte de memória armazena estados. Então, esse sistema ele também tem um conjunto de entradas e saídas. Então, obviamente, ele vai receber valores que vão vir de algum lugar e vai colocar valores em outro lugar. Ele vai ter um estado inicial. Então, o sistema foi ligado. O estado inicial indica quando o sistema é ligado, ele começou. Ele vai começar em um estado. Ele também possui um conjunto de transições entre estados. Então, quer dizer que cada estado deve mudar para outro estado a cada momento, né? Então, ou ele vai se manter num estado, ou ele vai ir para outro estado. Mas o que define ele se manter num estado e ir para outro estado são as transições da máquina de estados. Então, transição é algo que indica quando ele deve manter, o que faz ele se manter num estado ou mudar para outro estado. A gente já vai ver melhor isso daí. E as condições de entrada estão relacionadas com cada transição. Então, para ele mudar de um estado para outro, vai ter que ter uma condição de entrada. Quer dizer, entrou um valor de entrada, entrou um valor de clock, mudou. Daí, quando teve essa condição, ele muda de um estado para outro. Máquinas de estados são geralmente representadas por meio de diagramas de estados. Tá? O que é um diagrama de estado? É semelhante a essa coisinha aqui do lado direito, né? São bolinhas, círculos com flechinhas, uma ligando a outra. E para a gente entender como é que essa máquina de estados funciona, eu vou usar um exemplo bem básico, bem simplão assim, né? Não vamos entrar muito em detalhe, mas o modelo de funcionamento de uma catraca. Tá? Então a catraca é a seguinte: se o usuário não passou uma moeda, a catraca fica presa. Se o usuário botou uma moeda, o usuário está livre para passar pela catraca. Então, a máquina de estados para esse sistema pode ser o seguinte: ou a máquina de círculos, então, indicam os estados do sistema. Então, ele vai estar num estado ou no outro a cada momento. Então, ou a catraca vai estar fechada ou aberta. Então, esses são os estados. Estado aberto e fechado. Ele vai começar num estado inicial. Vamos supor fechado, ele funciona fechado, porque inicialmente ninguém pagou nada, então ele vai começar fechado. Então, ligou. Aqui a gente tem a nossa primeira transição, que é a transição que do nada, né? Que ele, a partir do ligamento, ele liga e vai para o estado inicial, indicado por uma flechinha que vem de lugar nenhum. Então, ligou o dispositivo, ele vai para o estado fechado. As flechinhas, elas são as transições, ou seja, é quando um estado muda para o outro ou se mantém no mesmo estado. E cada transição está relacionada com uma condição. Então, a condição do estado fechado ir para o estado aberto é colocar uma moeda. Então, colocou moeda, ele muda para o estado aberto, certo? Bom, e qual é a condição de ele mudar do estado aberto para o fechado novamente? É eu empurrar. Empurrar a catraca. Empurrar quer dizer que eu passei por ela, então tranca novamente e outra pessoa vai ter que pagar, colocar uma moeda para passar. Então, para mudar para esse outro estado, eu tenho que empurrar, né? Agora, se eu tiver no estado fechado, por exemplo, e ficar empurrando, ele vai se manter no estado fechado, ele não vai abrir, tá? Ele não vai abrir porque eu não coloquei moeda. Então, a pessoa ela pode ficar empurrando a catraca, mas não vai acontecer nada porque ela vai se manter fechada. Ela só vai passar para a parte aberta, só vai abrir, né? E o estado está relacionado a destrancar, né? Vai ter um acionamento aqui que vai destrancar a passagem aqui quando ele for para esse estado aberto, tá? Então, essa é a ideia geral de uma máquina de estados, representada por meio de um diagrama de estados. Notem que, nesse exemplo, a saída existe de forma implícita, tá? Então, quer dizer que, ao colocar a moeda, o sistema é destravado. Então, está implicitamente de alguma forma. Por exemplo, ele entrou nesse estado,
quando ele está nesse estado, a gente já sabe que ele abriu, tá? E ao terminar de empurrar, a catraca é travada, né? A catraca trava. Então, vamos supor que ele terminou de empurrar aqui, a catraca trava. Tanto aqui quanto aqui. Mas a gente pode indicar também a saída, o que está sendo acionado diretamente no diagrama. A gente pode colocar, por exemplo, na transição, aqui que ele colocou, se ele colocou a moeda, está correndo uma transição, e nessa transição ele destrava e o usuário pode sair à vontade, passar à vontade. E quando ele empurra, dá um empurrão, e ele está no estado aberto, e vai e dá um empurrão, ele trava automaticamente, né? Então, o usuário, no momento que ele empurra para a passagem, em seguida, o teu sistema, ele trava. Agora, alguns detalhes sobre máquinas de estados. Os valores de entrada e saída são geralmente apresentadas na forma binária, bem? Então, geralmente, essa entrada, o que é a moeda, o que é destravar, o que é travar, isso são comandos binários, tá? Então, a gente geralmente representa de forma binária. Por exemplo, aqui eu estou declarando duas entradas M e N explicitamente, então eu estou dizendo assim, ó, se M e N igual a 1, 0, ou seja, o M igual a 1 e o N igual a 0, eu mantenho no estado A. Agora, se o M igual a 0 e o N igual a 1 também, ele também se mantém no estado A. Agora, se o M e o N, os dois forem 0, eu vou para o estado B. Se os dois forem 1, eu vou para o estado C. Eu posso declarar de forma explícita as entradas, né? Quais são as entradas, qual o valor das entradas, ou de forma implícita, ou seja, eu sei que, por exemplo, o M é o da esquerda e o N é o da direita. Então, aqui no caso, o M igual a 1 e o N igual a 0. Aqui, o M igual a 0 e o N igual a 1. Aqui eu sei que os dois igual a 0 e aqui eu sei que os dois igual a 1. Então, é uma forma de representar as entradas. Também alguns cuidados que a gente deve tomar ao definir condições de entrada. Apenas uma condição deve ser verdadeira, tá? E no exemplo ocorre um comportamento que não vai gerar um circuito sequencial, né? A gente não vai conseguir tirar um circuito sequencial a partir disso, por causa que a gente definiu mais de uma condição como sendo verdadeira aqui. Aqui no caso, A igual a 0, ele vai para o estado B. E B igual a 0, ele vai para o estado C. Só que a gente não está considerando duas coisas, né? E se os dois forem igual a 0? Qual estado ele vai ir? Aqui eu só estou declarando uma das variáveis. Estou declarando que se A igual a 0, ele vai para cá, beleza. Se B igual a 0, ele vai para cá. Tranquilo. Mas aqui o que está implícito é outra variável que a gente não está indicando, né? No caso aqui tem um A. O A e o B, se eles são valores que são condições que geram transições no teu diagrama, então eles sempre existem, eles sempre estão lá, né? Eles são entradas do teu sistema. Então eles estão aqui mesmo de forma implícita. O B está aqui de forma implícita e o A está aqui de forma implícita. Então qual o estado I se A e B for igual a 0, 0? Então isso é uma condição, isso é mais de uma condição que pode ser verdadeira e a gente não vai conseguir tirar um circuito a partir disso. Além disso, uma das condições deve ser verdadeira. Eu não posso ter condições, uma sequência onde o usuário colocou uma entrada e não vai para lugar nenhum, né? Então, todas as condições são verdadeiras. Nesse caso, eu tenho aqui, se M for igual a 0, ele vai para o estado B. Se M e N for igual a 1, vai para o estado C. Aqui, o N está implícito, né? Então, aqui N assume qualquer valor. Então, se o N for qualquer valor, né? Não importa o valor de N, se o M for 0, vai para cá, tá tranquilo, não tem problema. Aqui, se os dois forem 1, vai para o estado C. Mas aqui eu não botei nenhuma condição que acontece quando o M e o N forem 1 e 0. Para onde vai se o M e o N for 0? Tem que ir para algum lugar. A gente tem que definir isso e a gente tem que deixar claro isso no nosso diagrama de estados. Agora a gente já entendeu o conceito geral de máquinas de estados.
mas a gente precisa definir um modelo específico para implementar o nosso circuito sequencial. Existem dois tipos de modelo de implementação de máquina de estados, que são o modelo de Moore e de Mealy, tá? Esse daqui é o modelo de Moore. Esse aqui é um exemplo de máquina de Moore, um diagrama em máquina de Moore, e esse aqui é um exemplo de diagrama em máquina de Mealy, tá? Qual é a diferença deles? A diferença é que na máquina de Moore, a saída do circuito ela é indicada no próprio estado, tá? Então, uma saída está relacionada com o estado. Então, no estado C, a saída é 0, por exemplo. No estado D, a saída é 1. E na máquina de Mealy, a saída está atrelada à transição. Então, a gente indica a saída na transição. Então, aqui, quando a entrada for 1, a saída é 0. Aqui, quando a entrada for 0, a saída é 0. Aqui, quando a entrada for 1, a saída é 1. Tá? E o que isso afeta no nosso problema? A gente vai ver, né? Cada um ele vai gerar um circuito diferente. A gente pode modelar o mesmo problema com as duas máquinas, mas o resultado do circuito vai ser diferente. O desenvolvimento de circuitos sequenciais por meio de máquina de estados pode ser dividido nos seguintes passos. Então, a primeira parte é a construção do diagrama de estados. Então, a gente desenvolveu lá o modelo do nosso sistema, né, de forma abstrata, por meio de diagrama de blocos. Agora, a gente vai ter que definir a construção do diagrama de estados. Ou seja, que estados ele vai assumir quando passar o clock e quando uma entrada for colocada, uma entrada específica for colocada no sistema. A partir da construção do diagrama de estados, a gente constrói uma tabela de estados, atribuição de códigos aos estados. Então, cada estado vai representar um código que vai ser armazenado nos elementos de memória. Em seguida, a gente tem que construir os elementos de memória e tabelas de excitação. Então, a gente tem que dizer quais elementos de memória que eu vou utilizar. E a tabela de excitação é quais valores que eu devo colocar para que eles assumam aquele estado. Em seguida, eu tenho que obter as equações de saída do circuito. Então, dada aquelas entradas e os valores dos estados, eu tenho que obter qual vai ser o meu circuito de saída. E depois implementar o circuito de fato. Vamos começar então a entender isso a partir das máquinas de Moore. Então, uma máquina de Moore é modelada da seguinte forma. Ela tem 3 componentes, que é a lógica do próximo estado, os famosos elementos de memória que eu falei até agora, e a lógica de saída. A lógica do próximo estado ela vai receber diretamente as entradas externas do circuito, do bloco de controle, que vão vir de outras partes do teu sistema, e vai receber também o estado atual. Então, a lógica do estado ele vai receber o valor do estado atual, que é codificado em binário, e as entradas externas. Com base nas entradas e no estado atual, a lógica do próximo estado, que é um circuito combinacional, diga-se de passagem, vai gerar uma saída chamada excitação. Tá? Essa excitação ela alimenta os elementos de memória. Então, esses elementos de memória vão ser, por exemplo, flip-flops JK, e eles vão receber nas entradas esses valores de excitação, e com base nisso eles vão assumir o estado que a gente quer. Esses elementos de memória, então, eles vão ser controlados pelo clock. Então, a mudança de um estado para o outro depende da mudança do sinal de clock. Então, vale salientar que a mudança de transições, naquele diagrama que a gente viu de estados, está atrelado à mudança do clock, né? Do período do clock. No caso, vai ser quando ocorrer uma borda de subida ou descida, no caso dos flip-flops, né? Então, ocorreu uma borda de descida, por exemplo, ele estava no estado X e ocorreu uma excitação, ele foi para outro estado Y, tá? Dado esse novo estado vai realimentar a lógica do próximo estado e com base nas entradas externas vai gerar outra excitação que vai surtir efeito nos elementos de memória só na próxima borda do clock, por exemplo. Esse estado também ele vai alimentar outra parte combinacional chamada lógica de saída. Então, a lógica de saída vai ser a parte combinacional que vai receber apenas o valor do estado e com base nisso, com base nesse estado, ele vai gerar a saída que vai para outra parte do teu sistema.
Uma característica, então, importante da máquina de Moore é que a saída depende apenas do estado atual. A gente diz que a saída ou a lógica de saída depende apenas do estado atual, tá? Então, essa é uma característica das máquinas de Moore, tá? Que diferencia da máquina de Mealy. Agora, vamos voltar para aquele estudo de caso, onde a gente começou lá com o usuário que pressiona o botão por 2 segundos e aciona o motor, né? Então, nesse caso, a gente quer que ocorra uma sequência de 1, 1, 1, 3 vezes na entrada, que a gente vai chamar de M, e a saída S vai ter o valor 1 na saída lá. E o circuito deve manter esse valor na saída enquanto a entrada M for diferente de zero. Caso contrário, a saída deve ser zero. A gente pode modelar esse sistema por meio desse diagrama de estados em Moore. Como é que a gente modelou isso aqui? Como é que funciona a lógica disso aqui? Então, a gente tem os 4 estados, eu fiz. Estado A, B, C e D. E como é Moore, a gente coloca sempre a saída junto com o estado, tá? Então, o estado A, saída 0. Estado B, saída 0. Estado C, saída 0. Estado D, saída 1. E cada estado aqui, cada transição, corresponde à entrada M, que é o bit que está vindo do botão, né? Então, eu começo nesse estado aqui, estado A. Então, no estado A, ocorreu um reset do sistema. Então, eu liguei ele, eu religuei, tirei da tomada. Vamos supor que ele tem um botãozinho de reset, tá? E eu liguei ele e ele inicia no estado A. Bom, se o botão não estiver pressionado, então a entrada vai ser 0. E ele vai se manter no estado A e a saída vai ser 0, tá? Daí notem um detalhe importante. Por que eu indiquei que Moore, a saída depende unicamente do estado? Porque cada estado, a gente vai representar aqui cada estado com uma saída. Então, sempre que ele estiver no estado A, a saída vai ser 0. Sempre que ele estiver no estado B, a saída vai ser 0. Sempre quando ele estiver no estado C, a saída vai ser 0. E sempre que ele estiver no estado D, a saída vai ser 1. Então, o estado e a saída são correlacionados, tá? O estado está sempre relacionado com uma saída, no Moore. Então, no primeiro caso, se a entrada for 0 e o estado for A saída é 0. Agora, se eu colocar o valor 1 na entrada, por exemplo, o usuário apertou o botão, né? E ia aparecer um ciclo de clock, uma borda do clock, ele muda a transição e vai para o estado B. No estado B, a saída continua sendo 0. Por quê? Ele rastreou a primeira borda do clock, né? Então, ele mudou e indicou isso. Bom, o usuário começou a pressionar o botão. Na verdade, é o tempo 0 aqui. Agora, do B para o C, passou um segundo. Segunda borda do clock e o usuário continua apertando 1. Então, vai para o C e ele sentiu a segunda borda do clock, foi para o estado C, mas a saída vai continuar sendo 0, né? Porque aqui passou o tempo 0, aqui passou o tempo 1. E se o usuário apertou mais, continua apertando o botão e passou mais uma terceira borda do clock, quer dizer que passou 2 segundos. Se passou 2 segundos, a saída agora é o nível lógico 1. Tá? Saída nível lógico 1 e ele está nesse estado D. E ele vai permanecer nesse estado enquanto o usuário manter o botão pressionado. O usuário está com o botão pressionado, continua ativando o motor. Continua colocando o nível lógico 1 na saída do circuito sequencial. Se o usuário deixar de pressionar o botão, vai ficar 0 a entrada e ele vai voltar automaticamente para o estado A, onde ele precisa passar por todas essas transições para poder sair 1 na saída novamente. Tá? E notem que, independente de qualquer estado que ele tiver, se a entrada for 0, ele vai sempre voltar para o estado A, tá? Quer dizer que se o usuário deixar de pressionar o botão em qualquer momento, ele volta para o estado A e o usuário tem que retomar, apertar o botão de novo durante 2 segundos. Bom, eu falei para você das etapas, né? Lá no início, na seção de máquinas de estados. Então, agora a gente conseguiu fazer o nosso diagrama de estados. A próxima parte é criar a tabela de estados,
que relaciona os estados e a saída. Então, na máquina de Moore, eu falei que cada estado está diretamente relacionado com uma saída. Então, se ele está no estado A, a saída vai ser 0 sempre. Na verdade, qualquer estado vai ser 0, exceto o estado D. O único estado onde a saída vai ser 1 é se ele estiver no estado D, certo? E aqui eu indico qual é o estado seguinte com base na entrada. Então, se ele estiver no estado A e a entrada for 0, ele vai continuar no estado A, mas se a entrada for 1, ele vai para o estado B. Na verdade, qualquer estado vai voltar para o estado A se a entrada for 0. Agora, se a entrada for 1, ele vai sempre para o próximo estado, exceto D, que se mantém nele mesmo, né? A gente vai manter no estado D enquanto o botão pressionado e a entrada for nível lógico 1. Bom, a gente desenvolveu agora a tabela de estados. A próxima parte é atribuir códigos aos estados. Porque no final das contas, o que a gente vai colocar no nosso circuito são números binários, né? Os flip-flops lá, eles vão ter bits armazenando, eles vão reter bits. Então, a gente tem que codificar esses estados em bits. Então, a maneira mais usual é codificar numa sequência binária que a gente conhece, né? 00, 01, 0, 1, 100 e assim por diante, dependendo do número de estados que tem. No caso, a gente tem 4 estados, a gente tem 4 combinações que a gente precisa gerar. Para poder gerar 4 combinações, a gente precisa de 2 bits, tá? Certo? Então, a gente vai começar com o estado A sendo 00, B01, C10 e D11. Então, a gente definiu agora a codificação para cada um desses estados e a gente pode substituir, por exemplo, na tabela de estados, esses valores, né, essas letras, pelos códigos correspondentes deles. Daí notem que uma máquina de estados que tem 4 estados, a gente diz que ela tem o módulo 4, certo? Uma máquina de estados que tem 6 estados é de módulo 6. Uma que tem 2 estados, módulo 2 e assim por diante. Vocês entenderam? Agora a gente tem que definir os elementos de memória. A gente vai começar a finalmente entender como o circuito sequencial coloca informação lá por meio de elementos de memória. A gente vai utilizar o flip-flop JK, então, para implementar nosso circuito. Por que a escolha do flip-flop JK geralmente é desejável? Porque o JK, ele possui bastante flexibilidade por causa das combinações de entrada que ele tem e também ele não tem uma entrada proibida, né? Então, ele pode, qualquer combinação de entrada nas entradas J e K dele, que ele vai gerar uma saída válida. Então, geralmente, a gente escolhe flip-flop JK para implementar os elementos de memória. Então, no flip-flop JK, só para a gente se lembrar, essa é a tabela verdade dele, né? Então, considerando aqui que a gente tem o clock, né? Quando ocorre o clock, se J é igual a 0, duas entradas é 0, mantém, supondo também que em lógica direta, né? A gente vai utilizar. Então, se as duas entradas forem 0, mantém o valor anterior. Se K é igual a 1 e J é igual a 0, a saída é R7. Se J é igual a 1 e K é igual a 0, a saída é 7. E se os dois forem 1, dá toggle, né? E o próximo valor de Q vai ser o valor de Q anterior negado. Tá? Com base nisso, a gente consegue fazer a tabela de transição do flip-flop. O que é a tabela de transição? A gente diz qual o valor que eu tenho que colocar nele para ele mudar desse valor para esse valor aqui, certo? O que eu tenho que fazer para ele mudar de 0, a saída aqui dele de 0, mantém 0? Por exemplo, eu tenho que o J tem que estar sempre 0 e depois coloco qualquer valor em K. Por exemplo, se a saída aqui é 0 e eu coloquei aqui 0 e aqui 0, mantém 0. Se eu coloquei aqui 0 e aqui 1, dá reset. Reset é manter 0, né?
Então, ele já era 0, manteve 0. Então, eu consegui essa transição aqui. Agora, se eu quero pegar e mudar de 0 para 1. Se eu quiser mudar de 0 para 1, eu tenho que botar o J igual a 1 e o K eu posso colocar qualquer valor. Vamos ver um exemplo. Se aqui é 0 e eu botei o J igual a 1 e o K igual a 0, eu vou dar 7 e mudo para 1. Se o J é igual a 1 e o K igual a 1, era 0, vai dar toggle, vai ficar 1. Então, eu consegui essa condição, tá? E por que eu estou colocando X, né? Porque tanto faz, e isso vai ser interessante para a gente na condição de don't care, né? Relevante para a gente poder simplificar o nosso circuito, por meio, por exemplo, de um mapa de Carnot. Aqui, se ele está no estado 1 e eu quero que ele vá para 0, no estado 1, aqui está 1. Se o J é tanto faz e o K é 1, vamos avaliar isso aqui agora. K igual a 1 e J igual a 0, dá reset. Então, vai forçar para 0. K igual a 1 e J igual a 1, vai dar toggle. Então, era 1, vai ir para 0. Certo? E aqui eu quero mudar de 1 para 1. Se o K igual a 0 e o J igual a 0, e era 1, vai manter 1. Se o K igual a 0 e o J igual a 1, vai forçar o 7. Tá? Era 1, se manteve 1. Beleza. Por que eu fiz, então, essa tabela aqui de transição? Porque agora eu vou pegar e vou utilizar isso na tabela de excitação. Tá? Só se lembrar aqui, né, que A indica o valor da saída de Q anterior à borda do clock. Bom, a tabela de excitação, então, como é que ela funciona? Então, eu vou verificar toda a combinação de estados e entradas. Então, ele está nesse estado e teve essa entrada, qual vai ser o estado seguinte e quais os valores que eu tenho que excitar os flip-flops, quais os valores que eu tenho que colocar de entrada, né, as entradas de excitação nos flip-flops, de forma que eu obtenha a saída que eu quero, o estado seguinte, né, que eu quero, na verdade. Então, aqui no caso, eu tenho o estado atual e a saída com base no estado atual. E aqui eu tenho o estado seguinte com base no valor de excitação que eu vou botar nos flip-flops. Aqui, então, eu estou chamando isso aqui de flip-flop 1 e flip-flop 0. Então, o flip-flop 1 corresponde ao bit mais significativo do estado, que é o bit mais à esquerda, e o flip-flop 0 corresponde ao bit menos significativo, que é o bit da direita. Q1, então, é a saída do flip-flop 1 e Q0 é a saída do flip-flop 0. Então, se ele está no estado 00, que é o estado A, e eu quero que ele se mantenha no estado A, eu tenho que avaliar o que eu tenho que fazer em cada um desses bits. Eu tenho que avaliar essa tabela anterior aqui, tabela de transição de saída, para cada um dos bits do estado, qual o bit que ele está mudando para cá e verificar o que eu tenho que botar aqui na entrada de excitação do flip-flop. Então, no caso aqui, o Q1 mudou para 0 aqui, né? Então, Q1, na verdade, se manteve, que é 0, né? Q1 mudou aqui e se manteve 0. Então, no estado atual, Q1 é 0, no próximo estado, Q1 é 0. Então, se eu for ver aqui, o que eu tenho que fazer para ele mudar de 0 para 0? Eu tenho que botar o J a 0 e o K em X. Então, o Q1 mudou de 0 para 0, o J em 0 e o K em X. O Q0 é a mesma coisa, ele se mudou aqui, manteve 0, né? Então, mudou de 0 para 0. Então, J igual a 0 e K, X. Aqui, Q1 se manteve 0, J 0, K, X. Aqui, Q0 muda de 1 para 0. Então, tem que verificar. De 1 para 0, J igual a X e K igual a 1. Então, de 1 para 0, J igual a X, K igual a 1. Então, eu faço isso para cada um dos bits aqui que vão se modificar e eu preencho a tabela de excitação. A partir dessa tabela de excitação é que eu vou gerar o meu circuito combinacional que vai do próximo estado, tá? Que é esse circuito de próximo estado que eu apresentei para vocês no início, que
a lógica do próximo estado. Então, é esse circuito que eu quero gerar a partir dessa tabela de excitação. Então, eu estou dizendo qual a entrada, qual o estado atual e com base no valor aqui, o que eu tenho qual é a excitação que ele deve gerar. Tá? Então, essa parte aqui que está nos flip-flops é a saída desse cara aqui, certo? Dessa lógica do próximo estado. Eu posso gerar a lógica do próximo estado simplesmente avaliando essa coluna e essas colunas aqui, né? Então, no caso aqui, essas vão ser as entradas da lógica do próximo estado e esses em laranja vão ser as saídas. Daí notem que eu poderia fazer uma lógica em soma de produtos, né? Por exemplo, o x eu poderia, aqui no primeiro caso, colocar tudo zero esses x. Então, quando essa condição nunca vai existir, por exemplo, porque se as três entradas forem zero, nenhuma das saídas vai resultar em 1, não tem essa soma de produtos. Nessa daqui também, eu posso deixar K igual a 0 e J igual a 0, e só esse K0 igual a 1. Então, aqui no caso, eu posso dizer que K0 é igual a M negado, end Q1 negado, end Q0, né? E fazer todas essas combinações aqui em soma de produtos e depois juntar tudo e ter o meu circuito da lógica do próximo estado. Ou eu posso já ir simplificar por meio de um mapa de Carnot. Como eu posso fazer isso? Posso pegar e avaliar cada flip-flop aqui. Então, eu vou avaliar esse flip-flop, a entrada desse flip-flop, a entrada desse flip-flop, a entrada desse e desse, tá? E dada a combinação de entrada. Então, supondo para o flip-flop 1, tá? As entradas J1 e K1. Então, o flip-flop 1, ele vai entrar a entrada M, Q1 e Q0. Então, eu vou avaliar qual vai ser o valor que eu tenho que colocar na entrada dele quando tem aquela combinação específica de entradas M, Q1 e Q0. Então, por exemplo, quando M, Q1 e Q0, os três forem zero, a saída vai ser zero. Quando M for zero e Q1 e Q0 forem 1, é de onde quer, né? Se a gente for avaliar lá na tabela. Então, eu monto o mapa de Carnot a partir disso. E a partir disso eu posso fazer simplificações, né? As simplificações que a gente conhece. Aqui eu fiz a simplificação, juntei esses dois aqui, esse 1 com esse don't care aqui, considerei esses outros dois x aqui como zero, e eu obtive que a entrada de J1 vai ser o Q0, o bit de estado Q0, end a entrada M, é isso que eu tenho que aplicar no J1. Aqui nesse K1 eu juntei esses 4 aqui, né? Eu peguei esses dois 1 que eu tenho e juntei com esses dois don't care para dar uma simplificação maior. E esses 2x eu considerei zero, porque eles não vão me ajudar em nada. Então eu junto todos eles e eu obtive M, o M é zero, M negado, certo? Então K1 eu tenho que botar na entrada K1 do flip-flop 1 o M negado. Tenho que botar um inversor no M e botar na entrada K1. Faço a mesma lógica para o flip-flop 0, né? Simplifico, obtenho o que é todas as combinações de excitação baseadas nas entradas para o J0 e todas as entradas para o K0, né? Aqui eu fiz uma simplificação, apliquei o De Morgan que a gente já conhece, né? Que a soma de negações é igual ao produto, resultado do produto dessa negação negada. E a partir disso, eu obtive a lógica, o circuito lógico de entrada. Então, essas 4 equações são o circuito da lógica de entrada. Então, J0 igual a M, é só ligar o J0 direto no M, fazer esse AND, né? Que é uma AND, isso aqui. Fazer esse circuito aqui, todos esses 4 aqui, 4 equações, são o mesmo circuito que a lógica de entrada. Agora a gente tem que obter a lógica de saída, né? Que é aquele circuito que só recebe o estado. Então a saída ela vai depender só do estado, que é os bits Q0 e Q1. Então a gente avalia lá na tabela, né? Então a gente sabe que ele só vai ser 1 quando eu estiver no estado 1 e 1, né? O estado 1 é o estado D, que a gente tinha codificado. Então, quando eu estiver no estado D, 1, a saída é 1. Caso contrário, a saída vai ser 0. Então, nesse caso, não tem como obter simplificação maior. S é igual a Q1, end Q0.
Então, só reforçando, a lógica combinacional de saída recebe somente variações da memória, que são as variações nas saídas dos flip-flops. Então, esse é um exemplo de implementação no Proteus, no software Proteus, desse circuito sequencial que a gente criou, tá? Então, a gente utilizou 2 flip-flops. E esses 2 flip-flops, eu, por exemplo, implementei com 7476 lá no simulador. E aqui tem as entradas J1, K1, J0, K0. Eu nomeei Q1 e Q0 aqui, tá? E eu fiz exatamente as ligações aqui conforme as equações que eu obtive. Essa parte aqui é a lógica de entrada. Então, por exemplo, no K1 eu tinha obtido que K1 é igual a M negado. Então, eu simplesmente botei uma porta inversora. O J0, no caso aqui, é simplesmente o M. Eu botei um buffer só para reforçar, né? Que aqui, na verdade, é a mesma lógica, mas eu poderia ter botado simplesmente um fio, né? Poderia ter ligado com um fio. O J1 é o M end Q0. E o K0 é o M NAND Q1, né? Que eu obtive a partir daquele teorema de De Morgan ali. E a lógica de saída é simplesmente o Q1 end Q0. Então, eu pego as duas saídas aqui, Q1 end Q0, e obtenho a minha saída. Daí eu botei aqui a minha interface do meu sistema, né? Só para a gente entender, né? O que tem na volta desse nosso bloco de controle. Então, no meu bloco de controle aqui, eu coloquei um botão para dar o reset, que é para forçar ele para ir para o estado A, o estado 00 quando ele reinicia. Então, se eu aperto aqui, ele força o estado reset. Então, aqui eu aperto, ele puxa o nível lógico 0, né? Se eu apertar o botão. Se eu puxar o nível lógico 0, o reset está ligado no pino de clear aqui. E esse pino de clear é ativado com 0. Então, se eu coloco 0 aqui nesses dois, força a saída em 0. E esse outro botão é a entrada M. Então, se eu apertar o botão, entra 1. Se eu não apertar, entra 0. E aqui o clock, que eu defini como sendo de 1 Hz. Vamos dar uma verificada como é que é isso aí, como isso está no Proteus. Então, esse é o circuito mostrado nos slides. Aqui eu também acrescentei uma visualização do estado, para a gente ver o bit Q1 e o bit Q0 a cada momento. Então, aqui eu vou inicializar ele com reset. Vou deixar pressionado aqui no início da simulação e deixar assim pressionar o botão M. Então, como se o usuário não estivesse pressionando. Começar a simulação. Bom, foi bem o que esperado, né? A gente pegou, pressionou aqui, começou no reset, apertou o reset. Ele está no estado A, o estado 00, e a saída é 0. Tá? Eu posso até pressionar o botão aqui, mas não vai ocorrer nada. Tá? Porque está no estado reset. Tá? No botão reset pressionado. Agora eu vou despressionar o botão reset. Despressionando, agora ele vai funcionar com a lógica que a gente quer. Começou no estado A, saída 0, e no momento que eu pressionar por 2 segundos, ele vai sair valor 1. Vamos verificar. Verifiquem aqui e verifiquem qual o valor do estado corrente que vai aparecer. Estado 01, 10, estado 1, foi para 1. Exatamente como a gente esperava. Agora, se eu deixar de pressionar, ele foi para o estado 0. Certo? E a saída 0. Se eu pressionar de novo, estado A, B, C e D. Paro de pressionar, volta para o estado A, saída 0. Daí, quanto ao clock, né, eu fiz aqueles mesmos passos que eu já expliquei para vocês. Clico aqui, eu coloquei para digital types, coloquei clock, coloquei para inicializar em nível lógico alto, depois baixo, mas não faria diferença no nosso exemplo aqui, e a frequência 1 Hz. Então, período de 1 segundo. Mesma coisa se eu chegasse aqui e botasse período 1 segundo. Certo? Agora, para reforçar mais ainda
isso que a gente fez, eu vou mostrar como implementar o nosso FPGA, a nossa placa D10 Lite, para vocês verem que isso é possível agora fisicamente. Mostrei por meio de simulador, agora vou mostrar fisicamente como é que isso pode ser feito. Para mostrar o funcionamento na placa D10 Lite, eu vou utilizar um motor CC. Então, basicamente, eu coloquei um motor com uma hélice bonitinha, só para vocês verem girando. Esse motor CC, ele é acionado por um transistor, um TJB, um BC337. Aqui o resistor de base, sendo acionado por um pino da nossa placa D10 Lite, um pino compatível com o Arduino Uno. O comum da placa está sendo ligado ao comum do transistor através desse pino. E a alimentação do transistor, que vai alimentar o motor, é dado por esse dispositivinho aqui, que ele vai colocar 5 volts no motor ligado na tomada e faz a conversão para a gente, certo? Então, o circuito ele já está sintetizado na placa. Esse botão é o botão que aciona o motor depois de 2 segundos pressionado, e esse segundo botão é o botão de reset. Então, se eu apertar aqui por 2 segundos, 1, 2, o motor gira. Se eu parar de pressionar, o motor para de girar. Se eu pressionar de novo, o motor gira. E se eu apertar o botão de reset, ao mesmo tempo, ele para porque o reset tem prioridade. Se eu tirar o botão de reset, cada 2 segundos ele volta a girar normalmente. Dentro do software Quartz Prime, foi isso que a gente colocou dentro do nosso FPGA. Então, aqui tem um divisor de clock, primeira parte, que a gente vai ver melhor quando a gente for ver contadores. Então, esse divisor de clock da nossa placa, ele passa pelo divisor de clock e a gente pega a parte que varia de 1 em 1 segundo, certo? Então, o clock da nossa placa, que é 50 MHz, a gente pegou a parte, converteu ela, dividiu e pegou a parte que é só 1 Hz. Esse 1 Hz da placa, que é indicado como clock 25, a gente passou para as entradas de clock para os flip-flops que a gente criou aqui dentro da ferramenta, né? Criou não. A ferramenta já tem esses 2 flip-flops JK com entradas assíncronas, a gente só passou os clocks para elas, né? A entrada de preset dos clocks a gente colocou em VCC, né? Que a gente não vai utilizar nunca, a gente só vai usar as entradas de clear, que estão ligadas à entrada reset, RST. A entrada reset está ligada em uma dos push buttons ali da placa, que é o key 1. Então, reset está ligado tanto no clear daqui quanto no clear daqui. Aqui em cima, então, são circuitos que representam a lógica de entrada, tanto essa parte quanto essa parte aqui. O key 0, ele é o push button, que é o botão que o usuário tem que pressionar por 2 segundos para poder acionar o motor. E o motor é acionado através dessa saída aqui, chamada Arduino I/O 7, que é aquele pino que eu mostrei para vocês no vídeo ali da placa operando, que é compatível a um pino de Arduino Uno revisão 3. Certo? Então, esse é o circuito aqui que fica dentro do FPGA, que é, no caso, a nossa máquina de estados implementada fisicamente. Visto o conceito de máquinas de Moore, agora a gente vai ver o que é uma máquina de Mealy. Uma máquina de Mealy ela é modelada de forma parecida com uma máquina de Moore. A diferença básica está nessa realimentação aqui. Então, a entrada externa ela não vai alimentar só a lógica do próximo estado, como vai alimentar também a lógica de saída, o circuito da lógica de saída. A lógica de saída ela vai receber como entrada o estado atual, através dos elementos de memória, e a entrada externa.
Na lógica de Moore, a gente não tinha essa entrada externa na lógica de saída. Isso quer dizer que a lógica de saída dependia unicamente do estado atual. Na máquina de Mealy, a saída depende do estado atual e das entradas externas. Isso tem um impacto como a gente vai modelar o nosso sistema. Então, na máquina de Moore, cada estado estava relacionado com uma saída. Então, o estado A tinha saída sempre 0, o estado B sempre a saída 0, o estado D sempre a saída 1. Agora não vai ser assim. Agora eu vou estar num estado. Se eu tiver em tal estado e uma entrada surgir, pode que saia uma saída. Se eu tiver no mesmo estado e outra saída surgir, outro valor de saída surgir, pode que surja uma diferente saída. Tá? E a gente vai entender melhor isso quando agora a gente for ver os diagramas de estado da máquina de Mealy. Para isso, vamos voltar no estudo de casos que a gente está fazendo até o momento, né? Que é o circuito sequencial, onde quando ocorrer uma sequência de 3 uns, a saída vai ser 1, caso contrário, a saída é 0. Então, esse é o diagrama de estado para resolver esse problema. Notem já uma diferença, né? O diagrama é diferente do diagrama de Moore. Aqui, uma das diferenças, maiores diferenças que já dá para ver visualmente aqui é a diminuição de estados. A gente só tem 3 estados agora, ao invés de 4. E também que as saídas não estão colocadas nos estados mais, porque as saídas não estão mais relacionadas diretamente com o estado, mas sim com a transição. Ou seja, se ele estiver nesse estado e uma entrada for 1, a saída é 0, certo? Então agora a gente coloca entrada e saída na transição. Então a lógica aqui da nossa máquina de estados é a seguinte: a gente começa pelo estado inicial A, entrou a entrada 1, a saída vai ser 0 e ele vai para o estado B. No estado B a saída está 0, fica lá 0. E entrou 1 de novo. Entrou 1 de novo, ele foi para o estado C e a saída vai ser 0. Daí lembrem-se que eu preciso de 3 uns para sair 1, né? E notem a diferença aqui, uma diferença já para o Moore. Ele está no estado C e o estado C já é o estado que vai surgir o 1, se eu apertar 1 mais uma vez, né? Então, se eu pressionar 1 mais uma vez, né? Se entrar a entrada 1 mais uma vez, pela terceira vez, daí sim sai 1. Isso quer dizer que nesse estado C, a gente pode que no momento seja 0 e em outro momento seja 1, né? Quando ocorre essa transição de B para C e a gente está no estado C, a saída vai ser 0. Mas se entrar 1 novamente, ele permanece no estado C, mas a partir daí a saída vai ser 1, certo? Então, no mesmo estado, eu tenho diferentes saídas de acordo com a transição que ocorreu. E se a entrada do sistema for 0, ele volta para o estado A e a saída é 0, tá? De forma semelhante ao que a gente fez na máquina de Moore, agora a gente precisa derivar o nosso circuito sequencial a partir do diagrama de estados. A gente começa pela tabela de estados, de forma semelhante ao Moore, só que a tabela está um pouquinho diferente. A gente não tem aquela última coluna que apresenta a saída, porque a saída agora não está relacionada a um estado específico, ao estado atual, mas sim com a transição. Então, se eu tenho esse estado e a entrada específica, eu vou ter como destino um próximo estado aqui e a saída aqui no lado, né? Se a entrada M igual a 0 e eu estou no estado A, ele permanece no estado A e a saída é 0, tá? Isso acontece para todos os estados. Se em qualquer estado a entrada for 0, o destino é o A e a saída vai ser 0. Se eu tiver no estado A e a entrada for 1, próximo estado é B, a saída é 0. Se eu tiver no estado B e a entrada for 1, eu vou para o estado C e a saída é 0. E se eu estou no estado C e a entrada for 1, eu permaneço no estado C e a saída vai ser 1. A gente deve codificar novamente os estados, assim como a gente fez no Moore. Ao invés de 4 estados, a gente tem 3 estados agora. Então, é uma máquina de estados com módulo 3. Com 3 estados, a gente precisa de 2 bits. Um bit não é suficiente para codificar 3 estados, né? Então, a gente não vai precisar usar todas as codificações, todas as combinações que a gente pode ter com 2 bits, né?
no muro, quando o estado é D, a gente tem a combinação 1, 1. A gente não vai ter essa combinação porque a gente não vai utilizar. Então, para o A, a codificação ficou 0, 0, para o B, 0, 1 e para o C, 1, 0. Isso não nos impede de, por exemplo, codificar o B como 1, 1 ou o A como 1, 1, né? A gente pode colocar a codificação que a gente quiser com 2 bits para os nossos estados. Estou seguindo essa ordem porque é mais fácil de a gente entender. Certo? Codificando, eu substituo aonde for necessário. Agora é a parte da tabela de excitação dos flip-flops. Os valores que eu tenho que colocar nos flip-flops para que a transição de saída ocorra do jeito que eu quero, né? Para que se ele tiver caso ele tenha algum valor específico, eu queira que ele tenha esse outro valor específico aqui. Então eu vou utilizar o flip-flop JK, como eu utilizei no muro. Então isso aqui já foi apresentado. Vamos passar para a parte da tabela de transição. Para a tabela de excitação, perdão. Então, a mesma lógica, eu tenho a entrada e os estados, e o estado e o próximo estado, certo? Então, se ocorrer essa entrada e esse estado, tiver a corrente aqui, ele vai para esse estado e eu vou ter a saída de acordo com essa entrada e o estado que tiver, certo? Então, agora a saída está relacionada com essa coluna aqui, né? Com essa coluna com esses três valores aqui. Antes a saída ela só estava relacionada com Q1 e Q0. Agora a saída ela vai estar relacionada com M, Q1 e Q0. E a lógica para definir aqui os valores que vão para as entradas dos flip-flops é semelhante ao muro. Então, para o Q1 mudar de 0 para 0, eu tenho que aplicar 0 no J e don't care no K. Né? Para mudar de 1 para 0 no Q0 aqui, por exemplo, eu tenho que aplicar X no J e 1 no K, certo? Preencho toda a tabela de excitação conforme a tabela de transição do flip-flop JK e eu tenho a minha tabela de excitação. Com base nisso, sigo os meus passos. Agora eu tenho que derivar os circuitos, né? Então, obtendo a tabela de excitação, eu tenho que derivar os meus circuitos combinacionais do meu circuito sequencial, né? A lógica do próximo estado e a lógica de saída. Então, eu faço novamente as simplificações com o mapa de Carnot, simplifico o circuito que vai como entrada para o J1, para o K1, com base na entrada e no estado atual. Faço isso para o flip-flop 0, para a entrada J e K dele. A diferença aqui agora do muro é que a lógica combinacional de saída é dependente da memória e da variável de entrada. Então, antes eu só tinha Q1 e Q0 para definir a saída, né? O circuito da lógica de saída. Agora eu necessito também da entrada, certo? Daí notem que eu coloquei em azul aqui esses don't care aqui, porque corresponde ao estado 1, 1. E o estado 1, 1, eu nunca vou ter esse estado, né? Então é o estado que não vai ocorrer. Se ele não vai ocorrer, eu vou botar don't care, que vai ajudar na minha simplificação. E eu obtenho esse aqui como a saída a lógica de saída do meu circuito sequencial. Então, ele depende da entrada M e do bit Q1 do estado. Notem que eu fiz esse don't care azul, né? Relacionado aos estados Q1 e Q0, ao estado 1, 1, em todos os mapas de Carnot, né? Porque sempre eu vou ter essa condição aí de 1, 1, mas ela não vai existir, então eu posso utilizar para simplificação. Da mesma forma que para o Moore, podemos fazer uma implementação no Proteus, essa nossa máquina de Mealy. Então, aqui a lógica de entrada e a lógica de saída, tá? Diferença básica entre os dois, a implementação dos dois, vai ser essa parte aqui nesse retângulo aqui, a lógica de entrada e lógica de saída. A gente vai utilizar os mesmos flip-flops e a parte externa que controla o circuito sequencial também é semelhante, certo? Aqui o K0 está ligado direto no nível lógico 1. K0. Por que ele está ligado direto no nível lógico 1? Porque no resultado da nossa tabela verdade, K0 deu 1, né? Deu a simplificação total no mapa de Carnot aqui.
Vamos dar uma verificada, então, como é que é o funcionamento no Proteus. Então, está aqui o nosso circuito no Proteus. Vou inicializar a simulação. E ele começa no estado 00, no estado A, e a saída 0. Aqui ele começa, aqui se eu colocar no reset, eu posso ficar pressionando, deixar o tempo que for, não vai modificar nada. No momento que eu tiro o reset, estado B, estado C, e a saída foi 1 aqui, certo? Tiro aqui, vai para 0 e volta para o estado A. Aperto novamente, estado A, B, C, saída 1. Apresentei o básico, então, sobre Moore e Mealy, para vocês entenderem o que são essas máquinas de estados e como criar circuitos sequenciais a partir delas. Agora eu vou falar de algumas diferenças entre elas. Então, aqui a característica, qual a máquina, Moore ou Mealy, e o que tem cada uma característica que diferencia, né? Então, primeira característica, a lógica de saída. Tá? Então, a lógica de saída depende do quê? No Moore, depende simplesmente do estado corrente, certo? Então, aquele bloquinho lá no final, que é o circuito combinacional que está ligado diretamente à saída, ele depende apenas do estado corrente. No Mealy, ele depende do estado corrente e das entradas. Relação entrada-saída. Como assim? No Moore, a saída não muda simplesmente por mudança de entrada, né? Então, quer dizer que eu tenho lá aquele meu bloco de saída, aquela minha lógica de saída, e aquela lógica de saída só vai mudar de valor quando um estado modificar. E o estado só modifica quando um clock surge, né? Quando uma borda do clock surgir. Então, a saída não muda simplesmente com uma mudança de entrada. Então, mudou a entrada, tem que surtir efeito no estado e nos flip-flops, e o flip-flop vai mudar o estado, e o estado vai mudar a lógica de saída. No Mealy, a saída muda com mudança de entrada. Então, quer dizer que no momento que a entrada modificou, a lógica de saída já pode modificar. Isso porque a lógica de saída recebe a entrada diretamente também como um dos parâmetros de entrada. Isso quer dizer que se a saída mudou, na hora, a lógica combinacional já pode fazer com que a saída mude. Número de estados. Então, o Moore, geralmente, a gente obtém um número de estados maior do que no Mealy, tá? Tempo de resposta no Moore é maior. Em que sentido é maior tempo de resposta? Surgiu a entrada, mudou na saída, tá? No Moore é maior por causa que ele tem que esperar uma borda de clock surgir para atualizar os flip-flops. No Mealy, se uma entrada modificou, já mudou de valor, no Mealy já pode surtir efeito lá na saída, na lógica de saída do Mealy. Questão de sincronismo. No Moore, a geração de saída e mudança de estados são síncronos ao clock. Ou seja, para mudar o estado, tem que ter um sincronismo do clock, a borda do clock, e a saída vai modificar quando o estado modificar. No Mealy, a geração de saída é assíncrona, né? Então ele não respeita a borda do clock. Isso porque está ligado diretamente à entrada no bloco de saída. Mudança de saída. Então, a saída vai mudar quando os estados mudarem. No Mealy, a saída vai mudar quando as transições mudarem. E uma transição depende da entrada e do estado atual. Então, essas são as principais diferenças entre Moore e Mealy. Agora, tarefa para vocês. Quero que vocês modifiquem o projeto anterior, o projeto que foi utilizado como estudo de caso, de forma que o botão agora seja acionado depois de 2 segundos, tá? Mesma coisa, mas apenas quando 2 botões forem pressionados ao mesmo tempo. Então, não é só mais um botão que aciona o motor. Eu tenho que pressionar 2 botões por 2 segundos para acionar o motor. Apenas quando esses 2 botões estiverem pressionados juntos por 2 segundos é que aciona o motor.
Se um deles só estiver pressionado por 2 segundos, não aciona o motor, tá? Os dois têm que estar pressionados ao mesmo tempo. Uma dica, observe então o diagrama abaixo aqui. A gente tinha considerado o N, só uma entrada, um bit M, né? Então esse bit M surgia e surgia a saída. Agora a gente tem que avaliar duas entradas, né? Então a gente vai ter uma entrada M e outra N, por exemplo. Então quando ocorrer MN nessa combinação, surge a saída que eu quero e ele vai para o estado que eu quero. Agora, se as entradas tiverem outra combinação, vai surgir a saída e ele vai para outro estado, por exemplo. Certo? Essa é a dica para vocês poderem fazer essa tarefa. Finalizar a aula, então. Essas são as referências de bibliografia. E espero que vocês terminem as tarefas e qualquer dúvida, o professor está à disposição para você, certo? Então, as próximas aulas eu vou apresentar dispositivos específicos, dispositivos de memória específicos, registradores, contadores, e para a gente poder utilizar juntamente com o projeto dos nossos circuitos sequenciais. Fechou? Era isso. Forte abraço. Falou!